Fala pessoal, como é que vocês estão? Gente, eu recebi um simulado aqui da AIO e vou fazer um react e bater um gabaritão aí desse simulado com vocês. Vamos ver, eu não olhei as questões ainda, eu tô fazendo isso aqui de bate pronto, de verdade, tá? É real, oficial. E aí vamos ver o que a gente tem desse simulado da AIO. Eu já fiz a correção de uma prova anterior, gostei bastante. Vamos ver o que nos espera em relação às questões de biologia do último simulado realizado pela AIO. Galera, olha só. O fósforo é um elemento vital para a vida, sendo um componente-chave de moléculas como o DNA e o ATP. Galera, bem legal, enunciado Super Enem. O maior reservatório global de fósforo é encontrado nas rochas sedimentares e solos. A incorporação de fósforo na matéria orgânica ocorre principalmente através da absorção pelas plantas. Os seres humanos obtêm suas necessidades metabólicas desse elemento principalmente através de... Cara, vamos pensar o seguinte, né? Da onde que a gente tira fósforo? Será que é pelo ar? Será que é por raios solares? Será que é na água que a gente bebe? Até pode ter um pouquinho de fosfato na água que a gente bebe, mas a nossa principal fonte de fósforo é a alimentação. Então, será que a nossa principal fonte vai ser suplementos vitamínicos? Deixa eu mudar de cor aqui, ó. Suplementos vitamínicos? Não, né? Consumo de alimentos processados? Caramba, né? Se a gente dependesse só de alimento processado para poder conseguir fósforo, nós estava lascado. C. Alimentos incluindo proteínas animais, leguminosas, nozes, sementes, grãos integrais e vegetais. Bom, acredito eu que seja essa a nossa resposta. Absorção através da pele? Nada a ver. E exposição solar? Também nada a ver. Uma questão bem cara de Enem. Se eu fosse categorizar, estaria dentro das questões fáceis da prova. Beleza? Vamos lá para o próximo. A próxima questão número 2. Um homem com tipo sanguíneo A positivo e uma mulher com tipo sanguíneo B negativo estão esperando seu primeiro filho. Então, peraí. Vamos lá. Após o nascimento do bebê... Então, vamos colocar o homem, ó, homem... A mais, mulher B menos. Beleza. Após nascimento, o bebê é identificado como tendo tipo sanguíneo AB positivo. Então, nasceu um baby AB positivo. A equipe médica decide administrar à mãe uma solução contendo anticorpos anti-RH. Para que serve isso, né, gente? É aquele lance da eritroblastose fetal, vocês já conhecem, né? Vocês estiveram lá no nosso curso Dominando o Enem. A eritroblastose fetal é um distúrbio associado à mãe que se sensibiliza após o parto. Então, o bebê passa uma gestação totalmente tranquila, aí depois que o bebê nasce, quando descola a placenta, o sangue positivo do bebê vai lá e sensibiliza a mãe. A mãe produz anticorpos, e aí quando ela tiver um segundo filho, ela ataca o sangue desse segundo filho, que vai ter a eritroblastose fetal. Para que servem esses anticorpos que a mãe recebeu? Para matar, para destruir o sangue do filho que entrou em contato com ela antes dela sofrer uma resposta imunitária. Bem a cara do Enem, tá, gente? Já teve, inclusive, uma questão envolvendo essa temática no próprio Enem, gostei bastante da questão. A solução de anticorpos é administrada para a mãe para alterar o fator RH do próximo filho? Claro que não. Eliminar células sanguíneas do bebê? Essa pode ser a nossa resposta, não é verdade? Como assim, professor? As células sanguíneas do bebê que passam um pouquinho para a mãe após o primeiro parto têm que ser destruídas. Inclusive, era isso que a questão do Enem trazia, tá? Uma resposta super polêmica, galera. Como assim? Né? Destruir as células do bebê, sim. Porque se a mãe, ela mesma, destruir, ela vai ter que se imunizar, ela vai criar uma imunização ativa. E não é isso que a gente quer. A gente quer que a mãe não ataque isso para quando ela tiver o segundo filho, ela não atacar o sangue do outro filho. Criar uma memória imunológica na mãe? Claro que não. Neutralizar os anticorpos produzidos pela mãe? Não é essa a nossa resposta. E aqui nós temos um problema. Por quê? Porque no gabarito que eu recebi da AIO, a resposta é letra D. Mas tá errado, tá, gente? A resposta é letra B de bola. Induzir uma mudança no seu tipo sanguíneo. Não. Gente, o sangue que passa desse bebezinho que nasceu um pouquinho, só um pouquinho de sangue que passa para a mãe, esse sangue tem que ser destruído por esses anticorpos para a mãe não se sensibilizar. A resposta é letra B. Vou dar um puxão de orelha lá no pessoal da AIO. Vamos lá. Próxima.
Em 2015 ocorreu um desastre ambiental em Mariana, Minas Gerais. Tá, beleza. Fala dos rejeitos, né? Bem legal. A cara do Enem, liberando uma grande quantidade de lama no Rio Doce. Os impactos ambientais desse evento foram significativos devido à natureza dos componentes presentes na lama. Isso se deve ao fato que os elementos da lama, e elementos que nós temos na lama, professor, incrementam a quantidade de oxigênio. Imagina, né? Os elementos da lama vão incrementar a quantidade de oxigênio. Não faz nem sentido. O que a gente tem nesses elementos da lama? Rejeitos de minério, tá, gente? Lá é um local de minério de ferro, então tem muito rejeito de mineração. Não vai aumentar a quantidade de oxigênio. Esses elementos minerais, esses rejeitos minerais, fornecem nutrientes excessivos? Nada a ver. Elevam a acidez da água? Até pode ser, né? A gente não sabe qual que é a qualidade desse tipo de rejeito, mas provavelmente não. Tá errado. Inclui substâncias nocíveis, como os metais pesados, que têm potencial a poluir a água e solo circundante. Essa é a nossa resposta. Belezinha, bem legal essa questão. Facilita a sedimentação de partículas em suspensão. Pelo contrário, vai criar mais partículas que ficam suspensas na água. Pensa um copo d'água limpinho, maravilhoso, aí você joga um punhado de terra ali dentro. Vai ficar um monte de água turva, né? Com material em suspensão. É isso que aconteceu, só que numa escala gigantesca, tá, gente? A resposta, de fato, é letra D. Beleza, vamos para a próxima questão. Na produção de cervejas, um processo biotecnológico milenar, são utilizados fungos unicelulares conhecidos como leveduras. Beleza. O mais importante desses fungos é o Saccharomyces cerevisiae, tá? Esses fungos são responsáveis pela fermentação do malte, que é um dos principais ingredientes da cerveja. A fermentação do malte pelas leveduras resulta na... Bom, vamos lá. O que tem lá no malte? Vai ter amido. Esse amido vai ser quebrado em maltoses. Essas maltoses são quebradas em glicoses. Então, a glicose vai sofrer o processo de quebra, que a gente chama de glicólise, e aí vai formar ácidos pirúvicos. Esses ácidos pirúvicos, ao invés de ir para uma via de respiração celular, ciclo de Krebs e o caceta, elas vão para um processo fermentativo. O que a gente tem como resultado desse ácido pirúvico? Vai formar etanol, que é um produto importante da bebida alcoólica, e gás carbônico. Então vai formar o que, professor? Produção de álcool etílico, resposta à letra C, mais CO2, tá? Então são duas coisas produzidas aí importantes, tá? Essa é a questão de número 10, tá certinho a letra E, ok? Dá para dizer que faltou colocar o gás carbônico aí, mas tá certo, né? Uma questão bem cara do Enem, mas também bem óbvio. Eu categorizaria essa questão como super fácil, tá? Beleza. Vamos para a próxima. Questão 11. As doenças ligadas à genética são muitas e variadas, e algumas dessas patologias aparentam não ter muita importância, uma vez que não são quantitativamente significantes, como é o caso da polidactilia. O que é polidactilia? Você ter um dedinho a mais, né? Na verdade, pode até ser mais que um dedo a mais, né? Pode ser 6, 7 dedos, mas o normal seria, né? 6 dedos, né? Tanto nas mãos quanto nos pés, enfim, né? Há uma variação muito grande em sua expressão, desde a presença de um dedo extra, completamente desenvolvido, até de uma simples saliência carnosa. Distingue-se dois tipos de polidactilia: a pós-axial, do lado cubital da mão, ou do lado peroneal do pé, e a pré-axial, do lado radial da mão ou tibial do pé. Professor, do que ele está falando? Radial é relacionado ao osso rádio. Então, você pode ter do cúbito, né, que seria esse lado, um dedinho a mais para cá, ou um dedinho mais para cá. Radial, cubital, beleza? Então, muito legal essa questão. Considerando o texto sobre polidactilia, qual dos seguintes fatores é o principal responsável pela manifestação dessa condição? Então, por que as pessoas podem ser polidáctilas, né, gente? Por que acontece? Porque elas se expõem à radiação durante a gestação. Será? Não, né, gente? Nada a ver. Por fatores poluentes e climáticos. Nossa, nós tá lascado, tá? Todo mundo aí polidáctilo nesse mundo. Uso de medicamentos durante a gravidez. Também não. Por que eu posso excluir isso? Pessoal, qualquer efeito mutacional aleatório, tipo assim, me expus à radiação.
qual que é a chance daquela radiação causar uma polidactilia? É muito próxima do zero, tá? Muito próxima do zero. As radiações que geram mutações normalmente vão gerar mutações muito mais graves, deletérias, problemáticas. Mesma coisa um medicamento que tenha, por exemplo, seja efeito causador de uma má formação fetal. Não vai gerar, né, uma única mutaçãozinha que faz com que a pessoa fique com 6 dedos. O que realmente gera polidactilia? Fatores genéticos hereditários. Normalmente as pessoas polidáctilas têm pais polidáctilos também. Quem tiver uma mutação lá no passado, né? Estou falando do milhões e milhões de anos de processo evolutivo, beleza? Alimentação inadequada durante a gestação também não. Se não, imagine em países onde a gente tem, né, fome muito mais marcante que o nosso país, embora a gente tenha muita fome aqui também, né? Mas se tivesse essa situação, teria um monte de pessoas polidáctilas no mundo. Por enquanto, tô achando muito de boinha esse simulado da AIO. Vamos ver o que nos espera pela frente. Vamos ver se o negócio dificulta. Olha só, questão 13, gente. Olha só, em uma comunidade rural no Nordeste, o surto da doença desconhecida levou à morte de muitos animais, incluindo galinhas, cabras e vacas. Como resultado, os moradores decidiram se abster de comer carne e produtos de origem animal até que a doença fosse controlada. Durante esse período, sua dieta consistia principalmente de grãos, frutas, legumes e verduras. Cara, já caiu isso aqui no Enem, tá? Isso aqui não é novidade, não. Esse enunciado já apareceu no Enem. Beleza? Já apareceu no Enem. Vamos ver o que eles vão perguntar. Para compensar a falta de nutrientes devido à abstenção de produtos de origem animal, foi crucial que esses moradores consumissem, alimentos ricos em... E aí? Essa questão não é inovadora, porque é uma questão do Enem, tá, gente? Já apareceu em edições passadas do Enem. Vamos lá. E aí? Cara, se você tá deixando de comer proteína, o que vai faltar do ponto de vista nutricional? Você está deixando de comer carne. O que vai faltar do ponto de vista nutricional? O que a gente tem lá nas proteínas que são importantes? A gente precisa de, lá nas proteínas, buscar aminoácidos. Considero até essa questão um pouquinho mais difícil, que talvez você não lembrasse que as proteínas são formadas de aminoácidos. Galera do Dominando Enem com certeza tá ligada, né? Super ligada, a gente falou bastante a respeito disso. Então, vitamina B e D... Não, né? Vamos lembrar que vitamina D a gente consegue principalmente em exposição à luz solar. Glicose e frutose, caramba, né? Não é na carne que a gente encontra glicose e frutose. Carboidratos complexos, muito menos. A nossa resposta é letra D. Vamos ver se fecha com o nosso gabarito. Fecha com o nosso gabarito. Ácidos graxos trans, pô, caramba, né? Não é isso que a gente nem quer ácidos graxos trans, né? A gente não tem essa necessidade. As gorduras trans são as piores que tem, top em veias. A gente não quer isso aí na nossa alimentação. Resposta letra D, tudo certo. Vamos para a próxima. Maria Vitória, o que nós temos sobre a Maria Vitória? 6 anos, nasceu com talassemia major, ou maior. A cada 3 semanas tinha que receber sanguinho, termo usado por seus pais para se referir às transfusões frequentes. Muito cara de Enem, essa questão, bem legal. Há 1 ano e 2 meses, ela ganhou a irmã que tanto pediu aos pais e que poderia ajudá-la a ser livre da doença por meio de uma doação de células-tronco. Maria Clara, a irmã mais nova, foi gerada a partir de um embrião selecionado. A seleção buscou embriões sem talassemia maior ou maior e compatíveis para um transplante de células-tronco. Tá? Então, gente, selecionaram lá um embrião que sabidamente não tinha talassemia, e aí esse embrião vai doar células-tronco para essa criança, né, que tem esse problema de talassemia. Considerando o texto, qual a técnica biotecnológica foi utilizada para gerar Maria Clara, a irmã mais nova de Maria Vitória? Galera, bem legal essa questão, gostei bastante dela, tá? Como é que a gente gerou essa menininha? Que técnica biotecnológica foi feita? Peguei um espermatozoide do pai, peguei um espermatozoide da mãe, fecundei no laboratório, né, dentro de um tubinho de ensaio, selecionei esse embrião dentro de vários embriões ali, ó. Opa, esse não tem talassemia, vou escolher esse aqui, tá? Como é que faz para descobrir isso?
Vai ter que fazer coleta celular. Esse não tem talassemia. Muito legal. Não tem talassemia. Vamos desenvolver agora ele no útero da mãe. Implanta lá no útero da mãe. Ela vai gestacionar a criança e vai nascer uma criança sem a doença que vai ser doadora de células-tronco para Maria Vitória, que sofre da talassemia. O que a gente fez? Uma terapia gênica, uma clonagem. Não é um clone, né? Não é um transgênico. É uma fertilização in vitro. Tá? Que é uma técnica biotecnológica, tá? A gente sempre estuda biotecnologia pensando em transgênico, clonagem, células-tronco, não sei o que. Cara, fertilização in vitro é uma técnica biotecnológica, tá? Você pegou um espermatozoide, pegou um óvulo, fecundou eles fora do corpo feminino em ambiente laboratorial, é isso aí, maravilha. Então, fechou com o nosso gabarito. Gostei bastante dessa questão, muito a cara do Enem, tá? Aliás, é obrigatório no Enem, obrigatório, vou repetir, obrigatório, uma questão sobre biotecnologia. Cada um dos bastõezinhos espiralados da Campylobacter jejuni tem de 0,5 a 5 micrômetros de comprimento. Eles são uma das principais causas de diarreia no mundo. Via consumo de água ou de leite contaminados em geral. Um levantamento feito no Reino Unido em 2000, nossa, faz tempo, né? Por exemplo, concluiu que a Campylobacter jejuni estava por trás de 77% das intoxicações alimentares causadas por bactérias. A capacidade do micro-organismo citado em causar intoxicações alimentares reside no fato dele conseguir. Galera, vamos pensar um pouquinho? Isso aqui é muito a cara do Enem, tá? Mas uma questão mais antiga. A capacidade do micro-organismo causar intoxicação alimentar. Tá? Ele vai causar uma intoxicação devido à sua alimentação. Ele vai parar lá no seu trato intestinal, estomacal, digestório em geral e vai gerar um efeito de intoxicação. Da onde que vem esse efeito de intoxicação? Porque essa bactéria contamina medicamentos? Meu Deus, nada a ver. Expor-se ao tecido cutâneo? Meu Deus, nada a ver. Contatar animais domésticos? Nossa, contatar como assim? Liga para eles, a bactéria liga, ô animal doméstico, chega aí, você tá devendo aqui na loja. Nada a ver, né? Transmitir-se via aérea. Caramba, tá dizendo que o consumo é por água ou leite, né? Por que causa processo de infecção? Por que causa diarreia? Porque eles colonizam, essas bactérias colonizam o trato gastrointestinal. Resposta à letra C. Vamos ver se fecha com o nosso GABA. Fechou. Maravilha essa questão 18, tá? Ainda estou achando que o nosso simulado tá fácil. Vamos lá. A sífilis é uma doença infecto-contagiosa que tem causado grande preocupação nos últimos anos. Gente, vou até colocar um negócio aqui. Gostei. Sífilis. Sífilis. Meu, a gente teve um aumento aí nos últimos 10 anos de 50% dos casos de sífilis. É muita coisa, tá, gente? Muita, muita, muita coisa. Sífilis tem aumentado demais no Brasil. E a gente passou por um tempo aí meio de carência de antibiótico. Não tinha tanto bezetacil assim para as pessoas poderem fazer um bom tratamento de sífilis. Sífilis pode ser primária, secundária e terciária, tá, gente? O que é isso? Você teve lá sífilis primária. Logo após uma relação sexual com uma pessoa sifilítica, vai começar a aparecer ali mais ou menos uns 5 dias depois, umas feridinhas no teu pênis, na tua vagina. Umas feridas que aumentam de tamanho e digamos, o diagnóstico crucial de que aquilo é sífilis é que essas feridas, né, que são em carne viva, elas são completamente indolores. A ginecologista ou o ginecologista pode apertar lá com uma espátulazinha em cima da ferida e você não sente nada. Aí você pensa, isso aqui é só uma pereba, velha. E não trata. E realmente ela some depois de uma semana, 10 dias. E aí, você pensa, pô, de boa, era só uma ferida velha aqui, não tratei, tá tranquilo. Depois de 6 meses, começa a aparecer um monte de bolinha na tua mão, um monte de bolinha nas costas, no peito. Caramba, o que é isso? Sífilis secundária. Tenso, meu amigo. Tenso. Agora, o que é pior?
é você esperar isso, não fazer nada, porque essas bolinhas vão sumir também no período de mais ou menos uma semana. Aí você pensa, tive nada, isso aí não era nada. E aí vem a sífilis terciária, que afeta o teu sistema nervoso, que deixa sequelas, que provoca a morte. E essa sífilis terciária pode aparecer até 1 ano depois. Ou seja, você fez ali uma coisinha, despreocupadão, sabe? Não usei preservativo. E aí você vai estar acumulando um problema para 1 ano depois, 1 ano e meio depois. Caramba, é muito tenso sífilis, tá? Como é que trata? Com antibiótico, é uma doença bacteriana. Considerando o aumento expressivo nos números de casos de sífilis no Brasil, qual das seguintes ações poderia ser mais efetiva para conter a disseminação da doença? Primeiro, que as pessoas têm que ser tratadas. Segundo, que é importante usar preservativo. Vamos lá. Aumentar os esforços para erradicar o mosquito. Não. Gente, isso aqui é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. B. Incentivar a prática de exercícios físicos? Não. Promover campanhas de vacinação? Não. Investir em educação sexual e na distribuição de preservativos? Essa é a nossa resposta. Questão 19, letra D, maravilha, certinho, né? Incentivar a ingestão de alimentos ricos em vitamina C? Nada a ver, né? Vamos para a próxima, gente. Vamos lá que o negócio tá andando. Tô gostando. Essa questão bem legal, bem cara de Enem, essa que a gente fez, tá? Você tem que saber o que é a sífilis. Ponto. Se você não sabe, realmente você pode marcar alguma coisa errada. Mas sabendo, tá legal. Em uma investigação, pesquisadores da UFSCar estão analisando bactérias e arqueias coletadas em mais de 10 pontos de rios da bacia do Rio Amazonas. Prof, eu não sei o que é uma arqueia. É um organismo procarionte, tá? Ele não tem um núcleo individualizado, mas ele não é bactéria. Ele está mais próximo dos eucariontes, tá? Como assim? Se ele é procarionte, como é que ele está mais próximo dos eucariontes? Escuta o que eu te falei, ele é assim, tá? A abordagem usada na pesquisa é a metagenômica, que permite a análise de uma mistura complexa de DNA obtida de vários organismos, diferenciando-se da análise genômica, feita a partir de DNA isolado de um único exemplar. Tá. Vamos ver se dá para responder sem esse enunciadão aí. A análise de uma mistura complexa de DNA obtida de vários organismos pode trazer como benefício para essa abordagem, e eu vou ter que ler, né? Não vai ter jeito. Os resultados obtidos até agora mostram que, enquanto alguns micro-organismos aparecem apenas em certos locais devido às características como salinidade, pH e temperatura, outros são encontrados em todos os pontos analisados. Então, o que eu entendi? Você tem um local, você vai pegar amostras gerais de DNA, e aí dessas amostras gerais, você já consegue dizer, opa, tem tal organismo aqui, tem tal organismo lá, tem tal organismo aqui, beleza? Muito bem. A análise de uma mistura desses DNAs obtida de vários organismos pode trazer como benefício para essa abordagem. O quê? A abordagem usada na pesquisa é a metagenômica, que permite a análise de uma mistura complexa de DNA obtida de vários organismos. Tá. Eu achei que tá meio faltando informação aqui, tá? Mas tudo bem. Qual que é o benefício? Vamos pela letra E, identificação de patógenos. Não, né? São bactérias e arqueias de ambiente de vida livre, né? Determinação precisa da abundância relativa de espécies. Precisa não, por quê? Porque você vai identificar, ó, tem DNA da bactéria tal? Tem. Mas o quanto que tem, você não está conseguindo aferir, tá? É uma misturança de material genético nas suas coletas. Não. Estudo de organismos isolados. Não, você está estudando os DNAs todos juntos, né? Errado. Análise detalhada dos genomas individuais. Letra A, identificação de novos micro-organismos. Vamos ver se fecha com o nosso gabarito? É isso mesmo. Identificação de novos micro-organismos. Claro, quando você sabe, né? Eu conheço os seres que estão em um determinado local. Eu tenho o genoma deles. Se aparecer um genoma diferente daquilo, opa, pode ser um novo micro-organismo. Beleza? Eu achei um pouco ruim essa questão, falando bem a verdade. Me parece que o estudante não tem subsídio suficiente para responder ela assim, meio
né? Só com as informações que apareceram. Mas tudo bem, também a cara do Enem tem alguma coisa dessas. Nesse ponto, acho que a IO acertou, tá? Porque o Enem faz dessas também. Beleza. Mais difícil essa questão. Aqui, quando eu separei essa questão, gente... Ai, Maria. Aqui eu acho que eles deram uma pesadinha, tá? Eu olhei lá o simulado deles, ficou difícil até para eu diagramar o negócio aqui, porque eu mantenho a diagramação deles. Então tava um pedaço numa coluna, aí tinha uma outra coluna inteira ocupada. Essa questão ocupa quase uma página inteira. Isso não existe mais no Enem. Mas vamos lá. As trufas são figuras importantes em muitos ecossistemas. Galera, trufa é fungo, tá? Beleza. Aí ele vai falar... olha, veja isso aqui. Esses fungos, tá? Eu acho que é isso que você tem que ver. Mas, professor, eu teria que ler tudo isso? No Enem não vai cair uma questão tão extensa assim, tá? Mais uma vez lá atrás. Hoje em dia o Enem não é assim. O Enem não traz questões tão longas assim. Meu Deus, pra que um negócio desse, né? Um texto, é um artigo científico. Mas você tem que lembrar que a gente tá falando de fungos. Quer dizer, não respondi a questão ainda, né? Não sei. Pode ser que precise de mais coisa. Essa associação tem implicações biológicas importantes, pois influencia a estrutura e a dinâmica de... Galera, ele tá falando ali no enunciado que esses fungos, eles se associam a raízes das plantas, tá? Então, eles melhoram o processo de absorção de nutrientes por meio dessa planta. Essa planta, absorvendo mais nutrientes e água, consegue crescer mais, fazer mais fotossíntese, disponibilizar mais recursos para o ecossistema. Vamos lembrar que as plantas são seres produtores. Sem contar que, né, os fungos são seres que decompõem matéria orgânica. Então, eles são super importantes, né, dentro das cadeias alimentares. Vamos lá. Essa dinâmica aí dos fungos é importante para a cadeia produtiva. Dependendo do ponto de vista, pode até ser, porque a planta é um produtor. Mas a cadeia produtiva parece uma coisa meio, né, até, sei lá, estudando meio que industrialização, né? Mas, não. Melhora o rolê por causa da disponibilização maior de energia? Também não. O que ele melhora? A estrutura e a dinâmica dos ecossistemas. Acho que é isso. Tá? É isso, né? Porque um ecossistema que tenha mais decomposição, que tenha mais produtores, vai ter uma dinâmica melhor, né? Então, os ecossistemas florestais vão produzir mais, vão ter mais plantas e com isso mais herbívoros e mais carnívoros. Esse é o rolê. Beleza? Vamos ver se fecha com a nossa resposta. É isso mesmo, resposta à letra C. Interessante essa questão. Vamos à próxima. Outra questão exageradona, né? Garfield. A felicidade é contagiosa. Que excelente! Eu adorei essa tirinha. Desenvolvi anticorpos, o Garfield. Muito bom, vamos lá. Aí ele fala que a tirinha mostra uma situação em que John é dono do Garfield, afirma que a felicidade é contagiosa, ele desenvolveu anticorpos. Essa afirmação pode ser considerada uma interpretação baseada no senso comum, que nem sempre corresponde à explicação científica dos fenômenos. O conhecimento científico refuta a ideia apresentada na tirinha, pois anticorpos são moléculas produzidas pelos linfócitos. Galera, assim, ó, existe uma habilidade do Enem, e achei bem legal a IO explorar isso, tá? Porque quando eu pego os simulados em geral, por aí, Brasil afora, uma das habilidades que nunca eles colocam é essa, que é confrontar. Eu não sei exatamente como está escrito, mas é confrontar o senso comum com o conhecimento científico. Então, claro que você não desenvolve anticorpos contra a felicidade, porque anticorpos são produzidos... Aqui lascou um pouco, porque eu nem não ia cobrar isso, tá? Ele não ia cobrar sobre linfócito B, linfócito T, né? Ele não ia ser tão específico. Mas vamos lá. Anticorpos, tá, gente? São produzidos pelos linfócitos B. Beleza, então... T tá errado. Deixa eu ver o que tem aqui. T tá errado. Beleza? Vamos lá. Para a letra A. Linfócitos B que reconhecem e se ligam aos antígenos presentes nas células infectadas ou nos agentes invasores, facilitando a sua eliminação.
Assim, ó, se a gente for mais criterioso, não é o linfócito B quem reconhece, tá? É o linfócito T que reconhece e ele passa pro B. Tá? É o T quem reconhece, aí diz, ó, isso aqui é estranho. Aí ele é um cara que a gente chama de célula auxiliadora. Ela reconhece o agente estranho, porque ela tem um treinamento para isso, né? Lá num órgão chamado etimo, por isso que é linfócito T. Ela reconhece aquele estranho e diz, ó, linfócito B, produz anticorpos contra eles. Mas tudo bem, vamos fazer uma licença poética aqui. Eu acho que eles consideraram a correta, tá? Mas vamos para a letra C. Fagocitam. Não, linfócito B não fagocita. Quem faz isso é macrófago. A nossa amebona, o nosso megazord do sistema imunológico. Aí a letra D, B, que liberam enzimas e substâncias oxidantes sobre os antígenos presentes nas células infectadas. Não. Tá? Não é isso. Então a resposta de fato vai ser a letra A. Vamos ver o que o nosso gabarito, a IO, nos diz. Resposta a letra A, de fato, tá? Beleza. Eu não sei o que está acontecendo, mas espero que o meu tablet voltou a funcionar, tá? Beleza? Então, resposta letra A. Aí vamos para uma questãozinha de genética. O heredograma representa um diagrama... Eita, cara, vamos lá. Beleza? Mostra possíveis combinações de alelos para um gene em uma família. O gene responsável pela cor dos olhos sendo A dominante, Azão dominante e o Azinho recessivo. Então, a Azão é o dominante, Azinho é o recessivo. Os quadros representam indivíduos do sexo masculino e os círculos representam indivíduos do sexo feminino. Os números indicam a ordem de nascimento dos indivíduos da família. Ah, professor, isso aí não é a cara do Enem. O Enem, ele gosta de explicar coisas assim de genética, tá? Ele diz que o quadradinho é homem, ele diz que que a bolinha é mulher, tá? Já vi isso em questão do Enem. Nem que seja só na legenda, mas ele vai dizer isso. Tá, beleza. Os números indicam a ordem de nascimento dos indivíduos da família. Qual a probabilidade que o indivíduo 5 e 6 tenham um filho de olhos azuis ou uma filha de olhos azuis? Professor, e agora? Eu acho que azul é recessivo, professor, mas eu não sei. Dá pra saber? Dá. Você vai procurar pais iguais que têm um filho diferente. Achou? Achei. Então você vai botar azão, azinho pros pais que são iguais e azinho, azinho pro filho que é diferente. Beleza? Maravilha. É a regra, tá, gente? Ah, se fosse o contrário, se fosse dois pais pintados assim, ó, opa, assim, né? E o filho diferente assim, mesma coisa. Azão, azinho para os pais que são iguais e azinho, azinho para o filho que é diferente. Beleza, descobriu que essas são as criaturas de olhos azuis. Como é que eu sei? Porque o enunciado está dizendo que o azul é recessivo, né? E os outros são de olhos castanhos. Aí ele está falando indivíduos 5 e 6. Vamos ver o que ele está perguntando aqui. Qual que é a probabilidade deles terem um filho de olhos azuis ou uma filha de olhos azuis? Um filho ou uma filha, né? Então, um filho de qualquer sexo. Esses indivíduos vão ser azão, azinho cruzado com azão, azinho. A chance de vir aqui, ó, de vir um azinho, azinho, será 1/4. E a nossa resposta, portanto, será a letra B, 25%. Tá? Beleza? Fechou. É isso aí. Uhum. Maravilha. Vamos para a next one. Falta pouquinho, falta muito pouquinho. Galera, olha só, agora, bora lá então. Questão de número 37. Gráfico, né? Tem que ter uma questão de gráfico no Enem, no simulado da IO, eles colocaram uma questão com gráfico. Então, aqui, vamos dar uma olhada nesse gráfico meio pequenininho, né? Número de mosquitos em milhares. Começo da aplicação do DDT. Quem que usa DDT, cara? DDT é proibido desde a década de 1970. É proibido. Cara, tem efeito de bioacumulação, magnificação trófica. É um inferno esse negócio. Gera má formação fetal, inclusive, tá? Vamos lá. Tinha a população de mosquitos ali, aplicou o DDT, baixou. Aí depois foi subindo, subiu. Tá? O que provavelmente a gente tem aí? Provavelmente o que aconteceu é que sobraram algumas linhagens, né, de mosquitos que são resistentes, e aí esses mosquitos resistentes começam a se multiplicar de novo, né? São resistentes ao DDT. Então o gráfico mostra a variação no número de mosquitos por metro quadrado em uma região onde foi aplicado o inseticida DDT. Qual a explicação para o comportamento do gráfico entre os pontos 3 e 4? Pontos 3 e 4.
daqui pra cá. É estranho essa estabilizada ali no meio, né? Aquela estabilizada do 4 ali é meio nada a ver, assim, né? Até. Ai, não sei. Meio estranho porque como é que a população vai ficar estável assim, desse jeito, né? Mas entre o 3 e o 4, dá pra dizer que é nesse momento aqui, né? Dá uma crescida. Eu não sei também se ele não queria colocar os pontos mesmo, ó, ponto, 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 enfim, talvez fosse isso, né? Mas vamos lá. Então, o DDT causou uma diminuição na taxa da reprodução dos mosquitos, reduzindo a sua população. Cara, não, né? Ele reduz ali naquela caída, ali no 2. Ali sim, ele reduz. O DDT provocou uma seleção natural dos mosquitos mais resistentes que se tornaram predominantes. É isso aí. Tá? Então, depois dessa redução drástica, gente, o que sobrou? Só os mosquitos resistentes. Aí eles começaram a multiplicar, 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 multiplicar e são os dominantes agora. Eu creio que essa resposta é a letra B. O DDT interferiu no equilíbrio ecológico da região, eliminando os predadores naturais. Não. O DDT é um inseticida, tá, gente? Não mata os predadores dos insetos. O DDT alterou o metabolismo dos mosquitos, aumentando a sua necessidade de alimento e água. Da onde isso, né? O DDT induziu uma mutação genética. Não. Resposta à letra B, que é a resposta do nosso gabarito. Fechou, bem legal essa questão, tá? Bem massa mesmo, inclusive. Eu acho que esse tipo de abordagem é muito clássica do Enem. Ou falando de antibióticos, ou de um pesticida, né? O antibiótico, ele não cria bactéria resistente. O antibiótico mata as bactérias sensíveis e sobram as resistentes. E aí elas se multiplicam. Vamos lá. Aqui uma outra questão. Eita, de novo sobre o sistema sanguíneo, né? A gente já teve uma questão sobre isso antes, não sei se era necessário repetir, mas vamos lá. O diagrama a seguir representa um esquema de herança do tipo sanguíneo ABO e RH em uma família. O indivíduo João, que não possui o tipo sanguíneo definido, é filho de Maria e José. Qual a probabilidade de João ter o mesmo tipo sanguíneo do seu avô materno? Quem que é o avô? Seu avô materno. Quem que é o avô materno do João? É esse cara aqui. Um B positivo, né? Então vamos lá. Se o pai do João é O, ele é Izinho, com certeza o João tem um Izinho. Obrigatoriamente tem que ter um Izinho, porque o pai só tem Izinho para mandar. Agora vamos a esse indivíduo aqui, ó. Muito legal essa questão, achei massa. Galera, a mulher aqui é Isão A, Isão B. Ih, mas temos problemas aqui, né? Temos problemas, porque ele não tá dizendo se aqui é positivo, se é negativo. Eu acho que é para desconsiderar. Ele não tá dizendo se é O negativo ou O positivo aqui. Eu acho que é para desconsiderar. Tá? Só com relação ao sistema BO mesmo. Acho. Mas acho que a questão foi mal formulada. Tá. Aqui nós temos o indivíduo B. O Isão B tem que estar presente, mas ele pode ser Isão B ou Isão Bzinho. Só que, você tem que perceber que aqui nasceu o indivíduo A. Então, se nasceu o indivíduo A, o A tem que ter vindo daqui. E daqui não pode ter vindo B. Porque se vem um B, seria AB, não é? Não é verdade? Então, aqui com certeza é Izinho. Então, esse indivíduo aqui, que é a mulher, a mãe do João, ela é Isão A, Izinho. Então, qual que é a probabilidade de nascer um indivíduo B? Qual que é a probabilidade do João ser B? Bom, se isso daqui vem só Izinho, e daqui ou vem Isão A ou vem Izinho, a chance de ser B é 0. Qual que é a resposta? Letra A, 0. Moleza, né? Vamos para a última questão. Quer dizer, vamos ver se o gabarito fechou, né? Vamos ver se o pessoal da AIU mandou bem aqui, ó. Muito bom. É esse gabarito mesmo. Vamos lá. Última questão. Agora sim, the last one. Questão de gráfico. Os gráficos mostram o crescimento de duas espécies de protozoários. Já amplio para vocês, tá? Paramécio aurelia e Paramécio caudatum, quando cultivados separadamente e juntas em um mesmo meio. Então, cultivadas separadamente. As populações estão ali separadas, né? Um gráfico de crescimento meio parecido até.
Agora, quando elas são cultivadas juntas, o Paramécio Aurélia sobe. Não, não sobe não. Pera aí. Ó o Paramécio Aurélia aqui, ó. Tava lá em cima, né? Olha qual que é o nível dele. Agora ele baixou. Então o Paramécio Aurélia é menos. É ruim pra ele, tá? É ruim. Beleza? E o Caudato se lascou mais ainda. Pior ainda, né? Ruim. É uma relação menos-menos. Eles são seres competidores, tá? A relação menos-menos é competição. Qual o tipo de interação ecológica que ocorre entre as duas espécies quando cultivadas juntas? Uma competição entre espécies diferentes? Isso, né? Por mais que sejam do mesmo gênero, são espécies diferentes. Paramécio caudatum e Paramécio aurélia. São espécies diferentes, então uma competição interespecífica. Resposta à letra... Opa! Espera aí que eu mudei de cor sem querer. Resposta à letra B. Não é verdade? Beleza. Essa foi a nossa última questão de biologia. Galera, gostei do simulado, gostei mesmo desse simulado da AIO. Achei que as primeiras questões eram um pouco mais fáceis, né? Mas é normal que a gente tenha bastante questão fácil. E talvez eu achei faltando um pouco de questões médias e difíceis, tá? Dá pra dizer isso. Mas bem legal, envolve gráfico, teve questão com imagem. Tirando aquelas questões com enunciadão grandão lá e aquela questão com gabarito errado, cara, tá legal o simulado. Massa, super recomendado, tá? Tamo junto.